Emocionante revelação: SpaceX transforma o inesperado no triunfo do voo 10 da Starship. José, um mecânico de 35 anos, olhava para as estrelas com um brilho intenso nos olhos, mesmo em meio à escuridão da sua falida oficina em uma pacata comunidade rural de Minas Gerais. O peso do mundo parecia cair sobre seus ombros, mas dentro dele pulsava um sonho: ver a humanidade conquistar o espaço. Desde pequeno, sua avó compartilhava histórias que enchiam seu coração de esperança, falando sobre uma infinidade de estrelas, de possibilidades que dançavam no céu noturno. Mas a realidade era dura. Sua oficina, símbolo de sua luta diária, estava minguando, assim como suas economias. Ele se esforçava para sustentar sua esposa e seus 2 pequenos filhos, que sempre viam o movimento de suas mãos sujas de graxa como mágica. Certa manhã, enquanto dava os últimos retoques em uma velha bicicleta na garagem, algo extraordinário aconteceu. O anúncio do voo 10 da Starship da SpaceX ecoou por sua mente. Um turbilhão de emoções tomou conta de José. Pensamentos de heróis espaciais e conquistas do passado misturavam-se em uma sinfonia ambiciosa. Ele sentiu que essa notícia era, de alguma forma, um sopro de vida para seus sonhos esquecidos. Mas com essa revelação, uma sombra também surgiu. Recomeçar significaria abrir mão da estabilidade que tanto lutara para construir. José queria estudar engenharia aeroespacial, mas como faria isso? A preocupação com a segurança da família era real e pesada. A proximidade da falência o havia feito temer qualquer risco. Contudo, seus vizinhos, percebendo a centelha de esperança em seus olhos cansados, organizaram mutirões, apoiando-o como nunca antes. Eles coletaram materiais, sentaram-se com ele para discutir ideias e reforçaram que seu sonho também era deles. O coração de José se encheu de emoção ao perceber que sua comunidade estava disposta a lutar ao seu lado, um gesto simples, mas que valia mais que ouro. No entanto, a pressão dentro de casa também crescia. Sua mãe, uma mulher cheia de amor e preocupação, alertava sobre os riscos que um sonho poderia representar. Qual seria o preço de se arriscar, de ser ambicioso? Sua insegurança se refletia nas noites de sono perdidas. Na noite anterior à apresentação do seu projeto numa feira de tecnologia local, tudo parecia estar se desmoronando. Um erro no protótipo, uma peça quebrada que não podia comprar, quase fez seu mundo ruir. O fracasso parecia iminente. O medo de desapontar sua família o consumia. Mas então veio à mente uma frase de sua avó que reverberava como a mais pura verdade: os vencedores são aqueles que nunca desistem. Durante uma fração de segundo, ele enxergou mais do que falência. Houve uma resiliência em seu ser que ele não podia negar. Na manhã da feira, ele sentia um nervosismo invadindo seu corpo, mas também a adrenalina da determinação. O palco aguardava. O olhar fixo da multidão se mesclava com os rostos ansiosos de sua família e amigos. Ao subir, José percebeu que não estava sozinho. Ele carregava a esperança da comunidade, dos filhos e da avó sorridente em suas memórias. O brilho nos olhares de quem o acompanhava era a força que ele sentia pulsar dentro de si. Quando começou a falar, sua voz ecoou com a confiança que vinha dos anos de luta. Ao final, um clima de expectativa tomou conta do ar. Seria possível que seu sonho se tornasse realidade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os aplausos começavam a surgir, uma figura conhecida apareceu na multidão. Era sua avó, com um olhar que misturava orgulho e apreensão. O coração de José disparou. Ele sabia que ali estava o símbolo de todos os desafios que enfrentara. E a pergunta pairava no ar: conseguiria transformar esse sonho em realidade? Ou seria mais um tropeço em sua luta por uma vida digna? A expectativa ainda fervilhava, e algo muito maior que apenas ele estava em jogo. À medida que os aplausos ecoavam no salão, José sentiu um misto de alívio e ansiedade.
A plateia estava em pé, apoiando-o, e isso o enchia de uma esperança renovada. Contudo, a realidade não poderia ser ignorada. A competição era feroz e ele não era o único sonhador naquela feira. Outros jovens talentos, tão determinados quanto ele, se preparavam para apresentar suas inovações. A adrenalina corria em suas veias, mas a pressão também o apertava como um grilhão. Ele desceu do palco com a sensação de ter deixado uma parte de sua alma ali. O olhar de sua avó, cheio de amor e nervosismo, era um lembrete constante do que estava em jogo. Ela se aproximou e, com lágrimas nos olhos, abraçou-o como se estivesse transmitindo toda a força que ela acreditava que ele possuía. "Você fez o que poderia, meu filho. Agora tenha fé", sussurrou ela, balançando a cabeça de forma afirmativa. Mas o que ela não sabia era que o nervosismo ainda habitava dentro dele. José se retirou para um canto mais tranquilo, tentando fechar os olhos e meditar sobre a apresentação. No entanto, ele não conseguia afastar os pensamentos sobre a próxima etapa. Como se não bastassem as dúvidas, a ansiedade tomou conta de seu peito cada vez que se lembrava de que apenas um projeto seria selecionado para receber uma bolsa de estudos valiosa. O peso do que poderia ser uma nova vida pesava sobre ele. Assim que a apresentação de todos os concorrentes chegou ao fim, o organizador subiu ao palco novamente, anunciando que os jurados estavam se reunindo. Os projetos apresentados estavam embasados e traziam soluções inovadoras para a comunidade e a escola. Os jurados permaneciam imersos, refletindo sobre qual seria o caminhão finador. O resultado estava ansioso e a apreensão a atravessava a plateia. José, ainda aos seus pés, aguardava ansiosamente o veredito. As palavras de sua avó tinham sumido de sua mente, mas sua vontade de vencer permanecia. O piato começava novamente a tocar, e a plateia estava de pé, aplaudindo sem parar. O anúncio do resultado estava iminente. O fim do trabalho seria reconhecido ou não. José fazia orações, tentando controlar seus nervosismos, mas o cenário não estava fácil. O coração de sua avó disparava a um ritmo intenso e sonharam com um fim justo. Silêncio na sala era palpável e novamente a tensão pairou no ar. José podia ouvir o próprio coração batendo como um tambor em seu peito, enquanto olhava para os rostos conhecidos na plateia. Seus filhos, com os olhos brilhando de expectativa, eram a imagem que ele desejava guardar para sempre, um lembrete de que tudo o que ele fazia era por eles. Enquanto aguardava o resultado, um grupo de jovens aproximou-se dele. "Cara, você arrasou na apresentação, sou seu fã", disse um deles, batendo em seu ombro. Outros logo concordaram, e o sentimento de camaradagem acendeu uma centelha de gratidão em seu coração. Apesar da competição, eles se viam como parte de uma equipe, sonhando juntos em alcançar os céus. O organizador interrompeu esse momento de camaradagem ao tomar o microfone. "Vamos ao que interessa. O vencedor da Bolsa de Estudos de Engenharia Aeroespacial é..." Ele fez uma pausa dramática, olhando para a plateia com um sorriso no rosto. Cada segundo parecia uma eternidade. José respirou fundo, tentando estabilizar o vendaval de emoções dentro dele. "Nós escolhemos o projeto que não apenas mostrou inovação, mas também a força e o coração por trás dele." O murmúrio coletivo crescia em intensidade, e o mundo ficou embaçado ao redor de José. O nome foi anunciado, e José sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não poderia acreditar no que ouviu. O resultado não era apenas uma vitória pessoal, mas uma luz que iluminava o caminho de toda a sua comunidade. Quando os aplausos começaram novamente, fervorosos e ensurdecedores, ele estava paralisado. A alegria misturava-se à incredulidade. Até que, de repente, ele percebeu: a verdadeira jornada estava apenas começando. O que ele faria agora? O que significaria essa conquista para sua família? Enquanto ele se perdia em pensamentos, viu sua avó levantando as mãos, sorrindo, e isso finalmente o trouxe de volta à realidade. Mas, na mesma hora, uma sombra se formou quando um velho amigo se aproximou. Os olhos dele, normalmente cheios de cumplicidade, agora carregavam um peso sombrio. "José, precisamos conversar.
disse o amigo, com uma seriedade que fez o estômago de José revirar. O mundo que ele estava construindo poderia estar prestes a desmoronar. José sentiu seu coração acelerar. A voz do amigo soava distante, como se a sala tivesse sido mergulhada em um eco cavernoso. Ele tentava entender a gravidade da situação, enquanto as luzes da celebração brilhavam ao seu redor, como se destacassem o contraste entre a felicidade momentânea e a incerteza que agora se instalava. Sobre o que, Lucas? O que aconteceu? Perguntou, tentando manter a calma. A preocupação na expressão do amigo fez seu estômago revirar novamente. É sobre a competição e os jurados, Lucas começou, hesitando. Existem rumores de que um dos jurados tem interesses pessoais que podem ter influenciado a escolha do vencedor. Aquelas palavras caíram como uma bomba. José sentiu a euforia sendo substituída por um frio na barriga. Você está dizendo que foi uma escolha injusta, que eu não mereci? Ganhar? Questionou, tentando conter a angústia na voz. Não, não é isso. É complicado. Algumas pessoas estão se perguntando se o projeto do vencedor realmente foi avaliado com justiça, e a sua apresentação gerou certos despejos de inveja, Lucas disse, tentando ser cauteloso. A mente de José se enchera de imagens de todas as noites em claro, dos rascunhos amassados jogados no lixo, da pressão e do medo que ele sempre carregara. Tudo isso para ser considerado apenas uma peça em um jogo sujo? Ele não queria acreditar. Isso não pode ser verdade. O que eu fiz foi por minha família, por meus filhos. Não posso deixar isso acabar assim. A expressão de Lucas mudara para uma mistura de preocupação e confiança. Eu sei que você é capaz, José, mas antes de qualquer coisa, você precisa saber se isso é só especulação ou se tem fundamento. Não podemos deixar que isso contamine sua celebração. Talvez você deva falar com um dos jurados. Um nó se formou na garganta de José. A ideia de ter que enfrentar aqueles que determinaram seu destino era aterrorizante, mas também era um chamado à ação. Vencer não significava apenas ganhar um prêmio, era abrir portas e criar oportunidades. Você tem razão, preciso saber a verdade, decidiu ele com uma determinação crescente. Ele tentou se afastar da conversa com Lucas, mas a mente continuava girando em um turbilhão. Enquanto olhava para a plateia, agora um mar de sorrisos e congratulações, um brilhão de dúvida começou a ofuscar seus pensamentos. Será que aquele aplauso era genuíno ou um teatro? E enquanto ele se perguntava isso, algo em seu peito pulsava, desafiando-o a seguir em frente. Espere um pouco. José balançou a cabeça, como se tentando dissipar suas preocupações. Vou falar com a organizadora. Se houver qualquer possibilidade de injustiça, eu preciso saber. Seu coração disparou com a ideia de lidar com a verdade, mas uma coisa certa se firmava dentro dele. Ele queria lutar pelo que merecia. Quando se aproximou do palco, o murmúrio coletivo ecoava em seus ouvidos. Anunciou sua determinação para Lucas e, ao mesmo tempo, sentiu a presença dos olhares da plateia pesando sobre seus ombros. O triunfo que antes o preenchia, agora se tornara uma faca de dois gumes. Diante da organizadora, José respirou fundo e se preparou para questionar a integridade do resultado. Será que ele estava pronto para lidar com o que poderia descobrir? E foi nesse momento, quando ele estava prestes a fazer a pergunta, que uma voz familiar ecoou atrás dele. Era a avó, com a sabedoria que sempre o guiara. Mas o que ela diria agora poderia mudar tudo novamente. José, ela começou, a voz tremendo levemente. Você sabe o que eu sempre te disse sobre lutar por aquilo que acredita, não sabe? E ali, no ápice da dúvida, a resposta da avó ecoou em sua mente. Mas o que viria a seguir? José virou-se lentamente, os olhos fixos no rosto envelhecido da avó. Ela sempre tivera um dom de acalmar sua tempestade interna com apenas algumas palavras. O que poderia ser mais verdadeiro e poderoso do que a voz de quem sempre acreditou em sua essência? Sim, vó, eu lembro disso, respondeu ele, a voz embargada. Os olhos da avó brilhavam com uma luz suave, quase como se refletissem suas esperanças e inseguranças ao mesmo tempo. Ela sempre foi seu farol em dias nublados, e ali, naquele momento crucial, ele sentia seu apoio como um abraço caloroso. Lutar é necessário, meu filho.
Mas a luta deve ser justa. Não deixe que a dor da dúvida apague a beleza das suas conquistas. As palavras dela penetravam em sua consciência, como se estivessem entrelaçadas com a determinação que nunca deixara de vivo em seu coração. José respirou fundo novamente. Era verdade. Ele estava ali, encarando seu próprio medo, prestes a desvendar a verdade por trás das sombras. O que poderia parecer uma desilusão poderia também ser uma oportunidade de crescer e se reafirmar. Mas aquele clima de incerteza, de mágoa e suspeita pesava sobre seus ombros como uma sombra. Com a avó ao seu lado, encorajado por sua presença reconfortante, José decidiu que não poderia hesitar mais. Você está certa, avó. Não posso me deixar levar pela dúvida, nem pela insegurança dos outros. Eu vou buscar a verdade e, se for necessário, vou lutar por ela, afirmou ele, sentindo a determinação crescer dentro de si. E lembre-se, a avó completou, a verdade, assim como a luz, sempre encontrará um caminho para brilhar. Com um coração repleto de novas resoluções, José virou-se para a organizadora, que aguardava pacientemente ao lado do palco. Seus olhos eram firmes, mas com um leve brilho de compaixão. Aquela era uma mulher que sempre promoveu a arte e o talento, buscando o máximo de justiça nas competições. Desculpe, talvez eu esteja interrompendo, mas preciso falar com você imediatamente sobre a competição. O que eu sinto é um peso em meu coração. José começou, a voz firme, mas com um tremor de vulnerabilidade. A organizadora olhou para ele, parecendo reconhecer a seriedade em sua expressão. Claro, José, importa muito o que você tem a dizer. Vamos a um lugar mais reservado. Enquanto caminhavam para um canto mais calmo, a plateia ao fundo ainda vibrava em celebração, mas José se sentia em um mundo à parte. O ruído distante dos sorrisos e aplausos era abafado por seu próprio turbilhão. Ele estava prestes a encarar uma possível injustiça, e com ela, o peso de suas próprias inseguranças. A organizadora parou, trazendo uma expressão séria ao rosto. O que está acontecendo, José? Ele respirou fundo, decidido a não deixar o medo dominar. Eu ouvi rumores sobre um jurado e suas intenções. Isso fez meu coração se apertar, e eu preciso saber se isso afeta a minha vitória. Eu não posso aceitar ser parte de um jogo sujo. O olhar da organizadora mudou, uma faísca de preocupação. Entendo, vou ser franca com você. Às vezes, as coisas não são o que parecem. Nesse instante, o coração de José disparou. Ele estava prestes a ouvir a verdade que poderia mudar tudo, e sua mente começou a correr. E se fosse pior do que ele imaginava? Se a justiça que ele tanto buscava fosse apenas uma miragem? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, mal conseguindo conter a ansiedade. E, enquanto a organizadora abria a boca para falar, a tensão cresceu no ar. O que mais José teria que enfrentar? José sentiu o ar ao seu redor ficar denso. O silêncio pairava como uma nuvem pesada, pronto para despencar a qualquer momento. Ele fixou os olhos na organizadora, cada segundo se arrastando enquanto esperava pela revelação. O coração batia forte no peito e sua mente estava à beira de um colapso misto de esperança e temor. José, você precisa saber que há mais pessoas envolvidas nesse julgamento do que você imagina. As decisões não são apenas baseadas no que acontece aqui. Existem influências externas que podem mudar tudo. A voz dela se tornou um eco distante. As palavras foram como facadas, cortando a linha tênue entre a confiança e a incerteza. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que significava aquilo? Havia um jogo maior em andamento? E se sua dedicação e suas habilidades nunca fossem reconhecidas de verdade? Mas, como assim? Perguntou, a sensação de estar perdendo o controle dominando-o. Você está dizendo que o resultado já pode estar decidido antes mesmo de eu me apresentar? Não é isso que eu quero dizer, José. O que quero dizer é que, se você buscar a verdade, não só vai descobrir o que está por trás disso tudo, mas também poderá mudar o rumo das coisas, disse a organizadora, agora com uma expressão mais serena, quase esperançosa. As palavras dela ecoaram em sua mente. José sentiu uma mistura de alívio e pânico. Ele estava diante de uma bifurcação. Poderia decidir se silenciar ou lutar com unhas e dentes pela verdade. Essa luta poderia ser seu maior teste até agora. Se eu lutar, o que posso fazer? Ele não sabia se estava mais esperançoso ou apavorado.
Converse com outros participantes, não fique apenas nesse espaço. Use sua voz e, se for preciso, leve isso além desta competição. A verdade deve ser ouvida e sua história é poderosa. Você pode fazer a diferença. As palavras dela penetraram em sua alma como um raio de luz após longos dias de nuvens. De repente, ele se lembrou das mensagens de apoio que recebera de amigos e familiares, da presença de sua avó. Aquela batalha não era só dele, era de todos que acreditavam na justiça e na verdade. Você está certa, preciso agir. José sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Lembre-se de que não está sozinho. A verdade tem o poder de unir vozes e mudar rumos. A organizadora o encorajou, enquanto ele se afastava, sentindo-se mais forte e mais decidido. Quando começou a se distanciar, um novo plano formou-se em seu cérebro. Sua mente. Ele reuniria pessoas, levantaria questões e desafiaria a injustiça que sufocava o brilho da competição. Enquanto caminhava em direção à multidão, uma nova determinação brilhava dentro dele. José sabia que precisava ser corajoso. A luta começava agora. Os ecos dos aplausos e risos ao fundo se tornaram parte de sua força, lembrando-o de que estava lutando não apenas pela vitória, mas por algo muito maior. Nesse momento, ao seu redor, olhares curiosos se fixaram nele. Sussurros começaram. Havia uma expectativa palpável no ar. E José congelou ao notar que um grupo de participantes se aproximava. José, você sabe o que está acontecendo? Tem algo a ver com você, não é? As perguntas eram incisivas e cada vez mais ele percebeu que já era tarde demais para voltar atrás. A verdade não era apenas uma luz, era um caminho que ele precisava percorrer, não importando as consequências. Precisamos conversar, e rápido, ele respondeu com a voz repleta de urgência e coragem. A história estava prestes a se desenrolar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que mais aqueles participantes poderiam estar escondendo? O retorno do silêncio antes da tempestade era palpável, e ele estava pronto para quebrá-lo. José respirou fundo enquanto via o grupo se aproximar, a expressão nos rostos deles variando entre preocupação e curiosidade. Ele não tinha ideia do que esperar. Sabia que qualquer movimento em falso poderia acuar mais alguns participantes, mas a urgência de deixar tudo claro era maior que seu medo. Vamos para aquele canto ali, sugeriu uma garota de cabelos cacheados, se esforçando para soar casual, embora sua voz traísse a inquietação. Todos assentiram e rapidamente se dirigiram para um local mais reservado, longe dos olhares curiosos e dos comentários à espreita. Assim que se acomodaram, um garoto que José reconheceu como Lucas falou com um tom grave. Todos aqui estão sentindo algo estranho. Algo não parece certo, e você parece ter uma ideia do que está acontecendo. Os olhos de José se fixaram no grupo. Cada rosto ali representava uma história, um sonho como o seu. Eu ouvi algumas coisas que podem mudar a competição. E não apenas isso, estamos falando de justiça, disse ele, tentando manter a voz firme. O silêncio que seguiu foi pesado e a tensão no ar se tornou quase palpável. As mentes deles pareciam processar o que ele acabara de revelar. O garoto de óculos, que estava ouvindo atentamente, puxou um caderno da mochila e fez uma anotação rápida. Você acredita que o resultado já foi manipulado? José hesitou. Não queria criar pânico, mas também sabia que precisava ser honesto. Eu tenho motivos para crer que sim, e se for verdade, temos que nos unir para expor isso. Uma onda de murmúrios começou a circular entre eles. E se formos eliminados? Perguntou uma das participantes, cheia de desconfiança. E se a organizadora estiver envolvida? Precisamos correr esse risco, respondeu José fortemente. Se não lutarmos pela verdade, nada do que fazemos aqui terá valor. Mas, se a gente se unir, poderemos fazer barulho, podemos ser ouvidos. A conversa se intensificou, cada um compartilhando suas experiências, as pressões que sentiram e as coragens que tinham guardado apenas para si. Foi como se uma energia nova percorresse o grupo, cada um se levantando em defesa de suas próprias convicções. Havia algo de errado nos últimos resultados, disse uma participante. Quantos de vocês já sentiram que seu trabalho não foi avaliado de forma justa? A maioria levantou a mão, e ali, naquele espaço apertado, José viu a fraqueza se transformar em força. Nós podemos nos apoiar, mostrar a realidade que está por trás disso tudo. Os rostos que antes estavam mergulhados em incerteza, agora brilhavam com uma nova esperança.
Então vamos nos reunir e apresentar um manifesto. Precisamos que os outros participantes saibam o que estamos enfrentando, sugeriu outro, com brilho nos olhos. Enquanto falavam, uma imagem de uma luta comum se formava em suas mentes. Era a batalha pela verdade, pela justiça, por um reconhecimento verdadeiro. O espírito de coletividade crescia como uma flor nascendo entre as pedras. Mas então, em meio às vozes de determinação, uma sombra passeou pelo rosto de um dos participantes. Mas e se a organizadora descobrir? E se os outros também forem contra nós? O silêncio invadiu aquela bolha de intensidade. O medo espreitava. A luta parecia iminente, mas a incerteza ainda pesava no ar. Se isso acontecer, teremos que encontrar uma maneira de contornar, levar isso para quem pode fazer a diferença, mas não podemos nos calar. José exclamou, sua voz agora alta e cheia de fervor. Ele sentiu que, naquele momento, estava prestes a não apenas unir vozes, mas a criar uma força imbatível. Mas, ao olhar nos olhos dos que o cercavam, percebeu que a batalha pela verdade era mais pessoal do que imaginava. Que tal marcarmos uma reunião amanhã? Sugeriu a garota de cabelos cacheados novamente. Vamos reunir todos e planejar como podemos agir. Todos concordaram, mas uma pergunta ficou no ar. Eles estariam prontos para enfrentar as consequências? O caminho à frente agora era mais claro, mas aterrador, e quem sabia o que a verdade poderia revelar? José não conseguia se livrar da dúvida. Ele sabia que agora não era apenas sobre ele. O que aconteceria com todos se eles fossem atacados? A luta estava apenas começando e ele precisava estar preparado, porque mudanças estavam prestes a acontecer. Ao separar-se daquele grupo unido, sentiu a pressão aumentar em seu peito. O que amanhã reservava? E se a organizadora decidisse cortar as vozes que se levantavam? Uma sombra de incerteza se posicionou e a verdade gritava para ser ouvida. Mas a que preço? José acordou com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. A tensão da noite anterior ainda pulsava em suas veias. O encontro que teria hoje era cheio de promessas, mas também de riscos. Ele se levantou, olhou para o espelho e viu um jovem determinado, mas havia um brilho de insegurança em seus olhos. Você pode fazer isso, sussurrou para si mesmo, tentando dar coragem. Ele vestiu uma camiseta confortável e pegou a mochila, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Mal sabia que aquele dia poderia mudar completamente o rumo da competição e suas vidas. Após um breve café da manhã, ele deixou a casa com um nó na garganta. A ideia de reunir tantos participantes o deixava ansioso. Como eles reagiriam ao plano de se unirem em busca da verdade? A pergunta o acompanhou enquanto caminhava, e cada passo parecia ecoar mais forte, como um tambor na batalha que estava prestes a enfrentar. Ao chegar ao ponto de encontro, José sentiu seu coração acelerar. O espaço estava se enchendo de rostos conhecidos, alguns nervosos, outros com olhares desafiadores. Ele percebeu a variedade de emoções no ar: esperança, dúvida, medo e determinação. A garota de cabelos cacheados foi a primeira a notar sua chegada. José, estamos todos aqui, disse ela com um sorriso hesitante, mas genuíno. Seu entusiasmo era contagioso, e ele sentiu um peso se soltar quando outros começaram a se reunir ao redor dele. Você está pronto? Ela perguntou. Pronto para fazer história, respondeu, tentando sorrir, apesar da ansiedade. As pessoas foram se acomodando, criando um círculo que simbolizava a união e a força coletiva. Vamos começar, disse Lucas, assumindo um papel de liderança. Precisamos de um plano, precisamos ser claros e consistentes no que vamos dizer. A discussão fluiu naturalmente, mas o clima era tenso. Um participante levantou a mão e disse: E se a organizadora tentar silenciar a gente? Não podemos simplesmente expor tudo e esperar que ela não reaja? O murmúrio de aprovação cresceu e a insegurança voltou a assombrar. Precisamos ser estratégicos, José interveio. Que tal começarmos por falar com os que já se sentiram prejudicados e coletar histórias deles? Com provas, nossa mensagem ficará mais forte. Ele se surpreendeu ao perceber que suas palavras estavam solidificando a intenção de todos ali. Conforme o plano tomava forma, uma ideia tomou conta de cada um. Havia um poder nesta determinação coletiva. A coragem que José viu nos rostos ao seu redor era um combustível. Eles estavam prontos para lutar.
O tempo parecia escoar rápido, enquanto cada um compartilhava suas experiências, revelando problemas que ninguém tinha coragem de expor antes. Mas à medida que a esperança crescia, uma sombra de desconfiança ainda pairava. Como devemos lidar com as consequências? Pode ser perigoso, disse uma garota, sua voz tremendo. A sala silenciou. Ninguém parecia ter uma resposta. José sentiu que precisava ser redefinido. O medo nos acovarda, mas também pode nos impulsionar. Precisamos encontrar a força em nossa união. Se estivermos juntos, somos mais fortes do que qualquer um que queira nos silenciar. As vozes começaram a se levantar novamente, a energia voltando à sala, enquanto a determinação tomava conta. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescia dentro de José. O que ele poderia fazer se tudo desse errado? O que aconteceria se eles enfrentassem a fúria da organizadora? Enquanto isso, um pequeno grupo saiu para buscar mais participantes, dispostos a aumentar o movimento. José sentiu que tinha que participar. Eu vou com vocês, disparou, levantando a mão e correndo na direção da saída. Ele estava prestes a dar um passo crucial, mas, enquanto se afastava, um pensamento inquietante cruzou sua mente. Estavam todos realmente prontos para o que estava por vir? Os próximos momentos seriam decisivos, e o que viria a seguir poderia quebrar ou unir ainda mais todo o grupo. As paredes começavam a se fechar, e a jornada deles estava prestes a ter um novo caminho. Que revelações os aguardavam? E as consequências? Enquanto José corria pela calçada, o mundo ao seu redor parecia turbilhonar. Ele não apenas buscava mais apoiadores, mas também tentou afugentar sua própria ansiedade. O peso da responsabilidade batia em seu peito como um tambor, cada batida lembrando-o de tudo o que estava em jogo. O que aconteceria se eles falhassem? Uma onda de incerteza o atingiu, mas ele tinha que se manter firme. Ao encontrar o grupo que se dispersara, ele viu rostos novos, cheios de empolgação e receio. "Estamos prontos para isso?" perguntou uma menina de blusa amarela, com lágrimas nos olhos. Ela parecia fragmentada, como se a ideia de se expor ao mundo fosse insuportável. "É isso que queremos", José respondeu com um entusiasmo que não se refletia na sua própria dúvida. Ele buscava nas palavras o impulso que precisava. "Precisamos lutar pelo que é justo. Se não fizermos isso agora, quando será?" A resposta foi um murmúrio hesitante, um sinal de que a luta poderia não ser apenas sobre o jogo, mas sobre uma liberdade que muitos desconheciam até então. Conforme todos se apresentavam, José escutava suas histórias. Cada relato era uma nova camada de dor e esperança que se adensava no ar. Havia alunos que se sentiam invisíveis, outros que haviam sido humilhados. Sentir a dor e a força de cada um ali era como ser perfurado por flechas e, ao mesmo tempo, sentir-se acolhido por uma armadura invisível que eles criavam juntos. A determinação crescia dentro dele como um estopim prestes a explodir. "Precisamos ter um líder", sugeriu um jovem de cabelos compridos, quebrando a corrente de relatos emocionais. "Alguém que represente todos nós." De repente, os olhares dirigiram-se a José. O peso sobre seus ombros se intensificou. "Por que eu? Existem outras pessoas aqui que também têm algo a oferecer", respondeu hesitando. O que ele queria mesmo era que os outros se sentissem tão poderosos quanto ele. Mas a verdade é que havia algo nele que a maioria não conseguia ver. Uma chispa de coragem escondida, uma vontade de não deixar os outros caírem na apatia. "Estamos juntos, e juntos todos somos líderes", ele proclamou, respirando fundo. As cabeças foram assentindo, e a energia no grupo começou a pulsar como uma onda. A união começava a fazer sentido, era o que tornava o sonho possível. No entanto, enquanto as conversas avançavam, o medo se infiltrava. Novamente. O nome da organizadora pairava no ar como uma sombra. E se ela estivesse acompanhando tudo isso? O pensamento gelou as veias de José, que olhou para os rostos determinados ao seu redor e se lembrou do que havia dito antes. O medo nos acovarda, mas também pode nos impulsionar. Ele iria testar essa teoria. À medida que o grupo se dispersava, um último pensamento escapou de seus lábios. "Se eu não voltar, não desistam. Lembre-se do porquê estamos aqui." No fundo, ele sabia que a essência daquelas palavras era para ele mesmo, um empurrão para que não recuasse.
Quando o grupo de participantes se afastou, José notou algo na distância. Uma figura solitária, com um olhar carregado de incertezas. Era Júlia, a organizadora. Seu coração disparou. Como ela sabia onde estavam e o que estavam fazendo? Um frio percorreu sua espinha. Eram as consequências que ele temia? Antes que pudesse se mover, Júlia começou a se aproximar, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O que ela queria? Se era um ataque ou uma oferta de paz, tudo estava prestes a mudar. José sentiu que precisava agir. Estamos prontos, sussurrou para si mesmo enquanto o inevitável se aproximava. E quando as palavras dela ecoassem, a verdade se revelaria e sua vida nunca mais seria a mesma. José paralisou ao ver Júlia se aproximar. O rosto dela estava sério, a expressão misturava curiosidade e um toque de reprovação. O que ela tinha em mente? A coragem que sentia momentos atrás parecia agora um fio prestes a se romper. José, não é bom ficar aqui. Você sabe dos riscos, disse Júlia de forma direta, seus olhos profundos fixos nos dele. A voz suave contrastava com a gravidade da mensagem, e mesmo assim, a determinação que emanava dela era palpável. Para a maioria, Júlia era apenas uma organizadora, mas para José, ela era a pessoa que controlava a balança entre a liberdade e a opressão dentro daquele espaço. Estamos lutando por algo maior, Júlia. Precisamos denunciar, precisamos ser ouvidos. Ele sentia a adrenalina pulsando, como se fosse sua essência estivesse fervendo. Júlia fez uma pausa, sua expressão suavizando um pouco. Ele viu nos olhos dela uma centelha de empatia. Eu entendo, mas existem maneiras de se fazer isso. Você pode se colocar em perigo, e a si mesmo e aos outros. Era um aviso, um eco do que ele estava tentando a ignorar. Ao mesmo tempo, ele sentia a urgência de agir, não poderia voltar atrás. Se não fizermos agora, quando faremos? O tom de sua voz era mais firme, desafiador. O que ele realmente queria era que todos ali enxergassem a força que poderiam ter, aquele momento essencial em que o medo se transformava em ação. Júlia olhou em volta e viu o pequeno grupo de jovens. Alguns assistiam, outros murmuravam, sem saber como se posicionar. Havia uma escolha a ser feita. Você quer ser ouvido ou quer ser silenciado? Ela parecia pesar as palavras, como se fossem um jogo de xadrez, em que o próximo movimento poderia mudar tudo. E naquele instante, José percebeu que o poder estava em suas mãos. Não se tratava apenas do que ele queria, mas da possibilidade de criar um espaço onde todos pudessem ser ouvidos. E se eu for silenciado, não seria melhor arriscarmos todos juntos? Vamos fazer isso juntos, Júlia, insistiu, sentindo que as palavras que brotavam dele eram uma mistura de impulso e dever. O coração de José disparou, e ele teve certeza que o grupo inteiro os observava agora. As histórias que ouviram, as dores vividas e os sonhos compartilhados eram mais do que merecedores de justiça. O olhar de Júlia se iluminou com uma mistura de preocupação e uma fração de admiração. Era como se ela visse a faísca que ele nunca imaginou que possuía. Está bem, mas se você realmente quer fazer isso, precisa se preparar. Isso não será fácil, Júlia disse, seu tom agora decididamente mais acolhedor. Aquela aceitação trouxe um alívio momentâneo ao peito de José. Era o reconhecimento que necessitava, mas ao mesmo tempo, o peso sobre suas responsabilidades crescia. E assim, juntos, aqueles jovens se reuniram novamente. A energia no ar era palpável, quase vibrante. Como uma planta que cresce sobre a luz do sol, suas esperanças começaram a florescer mais uma vez. Mas, conforme a reunião continuava e as estratégias eram desenhadas, uma nova sombra pairava sobre eles. Whispers, boatos, de que a organizadora ajudava a reprimir a liberdade de expressão naquela escola, começaram a se espalhar. José agonizava ao pensar que talvez Júlia não fosse apenas uma aliada, mas também uma peça no tabuleiro de um jogo maior que eles podiam imaginar. E enquanto preparavam o que parecia ser uma nova fase em sua luta, a dúvida se instalou no coração do grupo. Seriam eles mesmo capazes de enfrentar o que estava por vir? A luta estava apenas começando, e a revelação de quem realmente estavam enfrentando se aproximava. Precisamos saber a verdade, José murmurou para si mesmo.
o peso da responsabilidade pesando cada vez mais sobre seus ombros. O que ele descobriria poderia mudar tudo ou destruí-los. Ele não podia evitar a sensação de que algo maior e mais perigoso estava a caminho, e que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O sol raiava brilhante no céu, mas no coração de José, as nuvens da incerteza ainda pairavam pesadas. A reunião na manhã anterior havia sido um divisor de águas. Não se tratava mais apenas de um concurso, era uma luta pela dignidade e pela verdade que ecoava com a força de todos aqueles que acreditavam em suas aspirações. Agora, José estava frente a frente com Júlia em um pequeno auditório, o local escolhido para a nova fase da reunião. O silêncio era palpável à medida que os jovens se acomodavam e tomavam coragem para expressar suas preocupações. O murmúrio da multidão começava a crescer, mas, na verdade, eles eram um só, unidos em um só desejo: fazer suas vozes serem ouvidas. Escutem, começou José, a voz inicialmente trêmula, mas logo se fortalecendo. Estamos aqui para lutar pela verdade. Não podemos nos deixar calar. O que está em jogo é maior do que nossos sonhos individuais. É sobre a justiça que todos merecemos e que só pode ser alcançada se estivermos juntos. O olhar esperançoso nos rostos ao seu redor o fazia sentir que a determinação reverberava. Mais pessoas começaram a se reunir ao redor dele, sussurrando palavras de apoio. E logo, pequenas vozes tímidas se uniram a um clamor coletivo. Um levantou-se, outro se levantou, e em poucos minutos o ambiente estava imerso em um fervor contagiante. Enquanto o fervor aumentava, José sentiu a confiança florescer. Se as injustiças estão acontecendo, precisamos denunciá-las. Cada um de nós tem uma história, uma voz. Vamos criar um manifesto e levar nossas preocupações não só ao público, mas também aos órgãos competentes. Precisamos fazer isso juntos. Com cada palavra, a resistência se solidificava. Ele olhou para Júlia, cuja expressão agora misturava admiração e preocupação. Ela, que até então parecia um símbolo do que havia sido o estado de incerteza, agora estava se tornando uma aliada inestimável. «José, você está certo», interveio Júlia, seu olhar mais firme e resoluto. «A verdade deve ser trazida à luz, mas devemos ser estratégicos. Vamos trabalhar em um comunicado claro e objetivo. Isso é crucial para que a nossa mensagem seja ouvida e respeitada». A animação era palpável. José sentiu que ao redor dele, cada jovem estava se transformando em um porta-voz de suas próprias histórias. A emoção crescia e ele sabia que havia um caminho à sua frente que poderia mudar tudo. Eles se dividiram em grupos, discutindo os elementos do manifesto, listando os pontos críticos que queriam abordar, e a cada troca de ideia, a união se intensificava. Mas, à medida que a revisão do manifesto tomava forma, surgiram preocupações. E se a organizadora descobrir, o que podemos fazer se os jurados se voltarem contra nós? Uma moça perguntou, a insegurança ainda evidente em sua voz. Precisamos estar preparados para qualquer reação, José respondeu, segurando firme o olhar dela. Se enfrentarmos isso juntos, mostraremos que somos mais fortes do que qualquer um que tente nos silenciar. A verdade é nossa aliada. Os olhares eram de determinação. E com isso, o grupo decidiu finalmente encerrar a reunião com um grito de unificação: Juntos por Justiça. Nos dias seguintes, eles se organizaram. José liderou o processo de coleta de histórias e depoimentos de outros participantes que se sentiram prejudicados. Não eram apenas palavras. Cada depoimento se transformava em uma peça do quebra-cabeça que completava a narrativa de injustiça. As palavras ecoavam como sortilégios de esperança e resistência. A notícia começou a se espalhar pela comunidade e agora uma rede de apoio se formava nas redes sociais e nas escolas, unindo vozes em uma mesma luta. O manifesto, quando finalmente ficou pronto, era uma poderosa declaração de união e de resistência contra a corrupção. Chegou o dia em que decidiriam apresentar o manifesto à organização e José sentiu um frio na barriga. Ele sabia que o que faziam poderia afetar suas vidas para sempre. Não era apenas um tiro na escuridão, era um grito por justiça queimando os limites do medo. No entanto, quando chegaram à sede da competição, uma figura familiar os aguardava. Era a avó de José, com um olhar de orgulho e determinação que irradiava força. Vocês têm a coragem de seus sonhos.
Não deixem que ninguém faça vocês se sentirem pequenos. A introdução da avó foi como um raio de luz, e todos sentiram a força dela percorrendo-os. José olhou para sua avó, os olhos dela brilhando e com lágrimas de emoção, e soube que finalmente estavam todos juntos, lutando por algo muito maior. E assim, armados com um manifesto e com as verdades que carregavam, eles se apresentaram à organizadora. A tensão estava no ar, mas a determinação era palpável. Ninguém os calaria. E quando começaram a compartilhar suas histórias e o manifesto, viram que a verdadeira mudança estava prestes a acontecer. As palavras saíam cheias de emoção, e cada uma delas era um eco do que havia se tornado a alma da comunidade, um desejo ardente por justiça e por um futuro melhor. O que começou como um sonho individual crescia e se transformava em um movimento poderoso. Naquele dia, José sentiu seu coração vibrar com a certeza de que não estavam apenas mudando suas vidas, mas também as de muitos outros. E mesmo que os desafios estivessem à frente, ele sabia que juntos poderiam enfrentar tudo e construir um novo caminho. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de sua avó e a multidão ao redor deles estava em pé, aplaudindo. O sonho de alcançar as estrelas finalmente começou a se concretizar. A luta estava apenas começando, mas as vozes que ecoavam nas alturas eram um aviso: a verdade tem o poder de libertar. E neste momento de transformação, compartilhe essa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntas fazer nossa voz ser ouvida.